Muito bem, gente, estamos de volta. Então vamos partir agora para a questão 19. Vamos a ela. Em Washington, por exemplo, há um plano de dobrar o preço da água ao longo dos próximos 5 anos para ajudar a cidade a restaurar os encanamentos, que já têm 76 anos de idade. Ainda que a expressão um plano seja substituída por planos, a forma verbal a deve permanecer flexionada no singular. Vamos à frase. Em Washington, por exemplo, há um plano de dobrar o preço da água. Gente, mesmo que eu trocasse um plano por planos de dobrar, o verbo continuaria no singular? Obviamente sim. Verbo haver com sentido de ocorrer, acontecer, existir. Ele é impessoal, ele não tem sujeito e não admite plural. É invariável. Então, mesmo que eu trocasse um plano por planos, o verbo haver continuaria no singular. Então, ainda que a expressão um plano seja substituída por planos, a forma verbal a deve permanecer flexionada no singular. Certíssimo. Número 19, correta. Muito bem. Então, vamos à questão 20. O emprego do acento grave em a restaurar é facultativo? E aí, gente, eu volto para vocês e digo a mesma coisa. Lembram disso? Já cantamos, já falamos sobre isso hoje, na verdade. Antes de verbo, não usamos o artigo. Temos tão somente a preposição. Então, numa questão como essa, você não precisa nem voltar ao texto. A banca me diz que o emprego do acento grave em a restaurar é facultativo, quer dizer, posso usá-lo ou não? Claro que não, é proibido. O que eu tenho antes do verbo ali é tão somente a preposição. E preposição sozinha não recebe acento grave. Então, número 20, errada. Nada de facultativo, proibido uso. Muito bem, número 21. O trecho, tarifas já são aplicadas sobre o uso da água. Pode ser corretamente reescrito da seguinte forma. Já é aplicado tarifas sobre o uso da água. Gente, CESP-UNB adora essa questão de reescritura. Ela tira trechos, pequenos trechos, como aqui, às vezes um período um pouco maior, de 2, 3 linhas do texto, e os reescreve perguntando ao candidato se aquela reescritura está correta ou não, se poderíamos reescrever daquela forma ou não. Gente de Deus, o erro de concordância aqui é grosseiro. Já é aplicado tarifas? Claro que não. Mesmo que eu invertesse a ordem, o sujeito continua sendo tarifas, portanto, já são aplicadas tarifas. Então, número 21, errada. Muito bem. Agora, um pedaço da prova da ANS, não essa última, outra que houve de ANS. Vamos a ela. Levantamento do Ministério da Saúde revela o mapa da contaminação ambiental no Brasil e conclui que a população está adoecendo por causa da poluição do solo e da água. O estudo informa que há 1,3 milhão de pessoas expostas diretamente ao perigo. São moradores próximos às 15 mil áreas identificadas no relatório da Secretaria de Vigilância e Saúde. Nesse diagnóstico nacional, o estado de São Paulo aparece como a região mais crítica. Tem 157 áreas de contaminação que colocam em risco 470 mil pessoas. Nossa, gente, peraí. Esse 10 aqui saiu de paraquedas. Isso aqui foi na hora de formatar a linha, caiu esse 10 aí. Coloca em risco 470 mil pessoas. Bom, Samanta Salum, Correio Brasiliense. Vamos então às questões. Em relação ao texto acima, julgue os próximos itens. Número 22. O período estaria gramaticalmente correto se as formas verbais revela, conclui e informa estivessem no pretérito perfeito. Boa questão essa. Eu acho que numa outra aula nós até comentamos sobre isso. Se não comentei, comento agora. Muitas vezes nós
Falamos sobre isso, sim, tenho quase certeza. Muitas vezes nós estamos narrando alguma coisa que se passou no passado, né? Ontem, por exemplo, eu digo assim, ontem, eu dei o exemplo do banco, se não me engano. Ontem estive no banco. De repente, entrou um grupo de turistas, se dirigiu ao caixa, eu posso fazer isso. Ontem estive no banco. De repente, entrou um grupo de turistas, se dirigiu ao caixa, pediu informações, eu posso fazer isso. Mas se eu quiser, eu posso fazer também assim. Ontem estive no banco. De repente, ou eu estava no banco. De repente, entra um grupo de turistas, se dirige ao caixa, solicita informações. Você vê que a ideia, o acontecimento é claramente passado. Eu estava no banco, ou eu estive no banco. E, de repente, eu começo a usar os verbos no presente. Entra um grupo de turistas, se dirige ao caixa, pede ou faz, ou solicita informações. Isso está errado? Não. Muitas vezes nós trazemos o verbo para o presente para darmos mais vida à narrativa, como se a coisa estivesse se processando, você conseguisse visualizar a cena. Isso é um recurso de quem escreve. E isso tem o nome de passado ideológico. Quer dizer, eu não usei as formas verbais no passado, mas a ideia é de passado, você sabe que o fato foi no passado. Então, isso aí não é erro, é recurso, gente, de quem escreve. Então, ele está dizendo o seguinte: o período estaria gramaticalmente correto se as formas verbais revela, conclui e informa estivessem no pretérito perfeito. Então, vamos voltar para ver? Vejam, levantamento do Ministério da Saúde revela o mapa da contaminação ambiental no Brasil e conclui que a população está adoecendo por causa da poluição do solo e da água. O estudo informa. Gente, esse estudo, essa pesquisa já foi feita. Tanto já foi feita que o Ministério da Saúde já está divulgando. Então ele poderia dizer assim: levantamento do Ministério da Saúde revelou o mapa da contaminação ambiental no Brasil e concluiu que a população está adoecendo por causa da poluição. O estudo informou, claro, porque já houve o estudo, ele já foi divulgado. Então não haveria o menor problema em trocarmos as formas de presente por formas de pretérito. Então vamos lá. Ele está dizendo que estaria gramaticalmente correto. Sim, estaria. 22, certa. Vamos à questão 23. A linha 4, estaria igualmente correto o uso de a 1,3 milhões. Gente, falamos disso hoje e eu acho interessante exatamente isso, que você veja como a banca repete determinadas cobranças. Uma outra prova, que não tinha nada a ver com essa prova de ANS, com a mesma cobrança, ela cobra sempre. Repito, você tem que concordar com o número que está antes da vírgula, com o inteiro ali. Então é 1,3, né? 3, né? Não, é 1,3 milhão. E não milhões, porque o que está sendo dito, na verdade, ali é 1,3 milhão, quer dizer, 1.300.000 pessoas. Então, aqui teria que ser milhão, concordando com o número que está antes da vírgula, que é o inteiro. Então, ele está dizendo que estaria igualmente correto? Não, errada, não estaria nada de correto, estaria errado. Muito bem. Questão 24. O sinal indicativo de crase em as 15.000 áreas decorre de 2 fatores. No contexto, a regência da palavra próximo exige preposição a. Gente, quando a banca fala em regência da palavra tal, quer dizer, aquela palavra exige o uso de uma determinada preposição. Por isso nós temos na língua regência verbal e regência nominal. Regência verbal, quando existe um verbo regendo, exigindo determinada preposição. Regência nominal, quando um nome exige determinada preposição. No caso aqui, próximo. O adjetivo próximo rege a preposição a. O que está próximo a alguma coisa. Posso usar o a? Posso. Muito bem. Então, existe realmente uma preposição a ali? Sim. Então, esse é o primeiro fator. Aí a banca continua, ó. Decorre de 2 fatores. No contexto, a regência da palavra próximo, que exige a preposição a, próximo a alguma coisa. E a expressão 15.000 áreas, que admite o artigo definido no plural. Sim,
Então vamos voltar ao texto rapidinho, só para vocês verem comigo isso aí. Aqui está. São moradores próximos às 15 mil áreas identificadas. Gente, então, o adjetivo próximo pede a preposição a. Próximo a. Antes de 15 mil áreas, usamos o artigo definido as, no plural, claro, para concordar com áreas. Então, a mais as, acento grave no as. Portanto, gente, a questão 24 está correta. O sinal indicativo de crase em as 15 mil áreas decorre de 2 fatores. No contexto, a regência da palavra próximo, que exige a preposição a. E a expressão 15 mil áreas, que admite o artigo definido no plural antes dela. Então, temos a mais as, o que dá as 15 mil. Então, certa a 24. Chamo mais uma vez a atenção de vocês para isso. Hoje, muitas vezes o aluno lê a frase e diz assim, o acento grave aqui está perfeito. E aí eu pergunto assim, por que ele está perfeito? Ai, Augusta, não sei, eu sei que está. Eu poria esse acento se eu escrevesse esta frase, mas não me pergunte por quê, não adianta. A banca vai cobrar de você o conhecimento, quer dizer, a justificativa para o uso daquele acento. Você tem que saber por que aquele acento está ali. Porque temos uma preposição a e um artigo definido a, veja como a banca é danadinha. Não basta nem saber que temos uma preposição a se unindo ao artigo definido feminino plural as. Você tem que saber que quem exigiu aquela preposição a que está ali foi o adjetivo próximo, quer dizer, a regência do nome do adjetivo próximo. Ele exigiu a preposição a que se fundiu ao artigo as. Então, gente, saber, eu poria um acento aqui. Muito bem, tá certo, mas por quê? Eu não sei, tem que saber. A banca cobra justificativa de crase, justificativa de pontuação. Você tem visto comigo isso ao longo das questões, não é? Saber por que aquela vírgula está ali. Não eu poria uma vírgula, mas por quê? Não sei, por instinto. Não é por instinto. Você tem que saber por quê, tá bom? Então vamos adiante, 24, certa. Muito bem? Vamos em frente. Agora, eu trouxe um trecho de uma outra prova do BRB, Banco de Brasília. Então vamos ao texto. Esperava-se que o fim da inflação elevada incentivasse a ação das instituições financeiras no Brasil em favor do suporte ao investimento e ao consumo privados. No entanto, a persistência de desequilíbrios fiscais, por um lado, e o surgimento de graves desequilíbrios externos, que forçaram a manutenção de altas taxas domésticas de juros para atrair capitais externos, por outro, acabaram por gerar um quadro muito similar ao anterior, em que títulos da dívida pública se mantêm muito atraentes, mostrando que o problema central do sistema financeiro brasileiro lhe é, na verdade, exterior, representado pelos incentivos gerados pela própria política macroeconômica. Vamos lá. Quanto às estruturas gramaticais do texto acima, julgue os próximos itens. Então, vamos à questão 25. A função sintática do pronome se é idêntica em esperava-se e em se mantém. Muito bem, vamos voltar ao texto, não dá para fazer sem voltar. Esperava-se, esse se, e o se mantém. Vamos lá. Esperava-se, logo aqui, esperava-se que o fim da inflação elevada incentivasse a ação. Gente, presta atenção que isso é tão importante. Quando você lê isso, esperava-se que a inflação elevada, esperava-se isto. Isso aí é uma voz passiva. Quando você lê uma frase como essa, você pensa assim, esperava-se isto. Isto era esperado. Que o fim da inflação elevada incentivasse a ação das instituições, isto era esperado. Este se tem uma função de apassivar a forma verbal. Então, ele é um pronome apassivador. E aí, gente, pronome apassivador não tem uma função sintática, quer dizer, ele nunca vai ser objeto direto, objeto indireto, ele está ali tão somente para apassivar a forma verbal, tá bom? Então, já vi que esse se aí é um PA, como nós chamamos, pronome apassivador, porque aquilo ali é uma voz passiva. Se você, ao ler a frase, não fizer esse jogo com a forma verbal de pronto,
você pode ser induzido ao erro. Então, esperava-se que o fim da inflação, isto era esperado. Vou dar um exemplo mais simples. Esperava-se a sua aprovação. A sua aprovação era esperada. Isso aí é uma voz passiva? É. Este ser é um pronome apassivador. Tá bom? Então já vimos o primeiro ser. Agora vamos ver o outro. Voltando ao texto. Acho que está mais para frente, não é? Esse se mantém. Vamos procurar. Sim, tá aqui, ó. Deixa eu ler mais um pouquinho para cá. No entanto, a persistência de desequilíbrios fiscais, por um lado, e o surgimento de graves desequilíbrios externos, que forçaram a manutenção de altas taxas domésticas de juros para atrair capitais externos, por outro, acabaram por gerar um quadro muito similar ao anterior, em que títulos da dívida pública se mantêm muito atraentes. Gente, olha bem, os títulos da dívida pública se mantêm atraentes. Isso aí não é uma voz passiva, esse se não é um pronome apassivador. Os títulos se mantêm. Esse se é aquele pronome reflexivo. Mantém a si próprios muito atraentes. Então, os títulos se mantêm atraentes. Este se não é pronome apassivador. É um pronome reflexivo. Se eu digo assim, quer ver? Olha aqui. Presta atenção à frase que eu vou dar para você. Mantém-se a calma durante a prova. Mantém-se a calma. O que eu estou dizendo aí? Que a calma é mantida. Isso aí é uma voz passiva? É. Este se é um PA, um pronome apassivador? É. Agora, se eu digo assim, ela mantém-se calma durante a prova. Mudou tudo. Presta atenção. Mantém-se a calma é mantida. Isso aí é uma passiva, esse se é PA. Se eu troco e digo, ela se mantém ou ela mantém-se calma durante a prova, já mudou tudo, isso aí não é passiva não. Ela mantém quem? Ela própria. Ela se mantém calma. Esse se aí é pronome reflexivo. A pessoa age e ela mesmo sofre. Ela mantém quem calma? Ela própria. Então, gente, vamos à nossa questão. Então, a função desse se é idêntica nos dois? Não, claro que não. Errada a número 25. Muito bem, vamos à questão 26. Na linha 2, o emprego da preposição em ao investimento, aqui está a preposição, e ao consumo, aqui está a preposição, justifica-se como uma exigência do termo em favor. Gente, presta atenção, isso aí é regência de novo. Vocês estão vendo como o CESP pesa nisso? Ela cobra muito regência, concordância, são pontos assim, sempre prioritários para a banca. Então dê sempre um carinho especial a esses dois pontos quando você estiver estudando. De novo, uma questão envolvendo uso de preposição e regência. Vem comigo, ó. Na linha 2, o emprego da preposição em ao investimento, que é o A, e ao consumo, que é o A. Então, o emprego dessa preposição justifica-se como exigência do termo em favor, trocando em miúdos. Quem exige a presença daquela preposição A ali em ao investimento e ao consumo é a expressão em favor. Vou voltar ao texto, não dá para fazer sem voltar. Voltemos. Ele diz assim: esperava-se que o fim da inflação elevada incentivasse a ação das instituições financeiras no Brasil. Agora, em favor do suporte ao investimento e ao consumo. Gente, quem está exigindo aquela preposição a é em favor? Não. Em favor exigiu a preposição de. Em favor de alguma coisa. Aí vem o do suporte. Agora, suporte a quê? Suporte ao investimento e suporte ao consumo. Então, presta atenção. A expressão em favor exigiu a preposição de, que está lá no do suporte, de mais o. Agora, suporte a quê? Ao investimento e ao... Então, quem exigiu a preposição a foi a palavra suporte. Então, vamos à questão. E aí, isso aí é regência de verbo ou regência de nome, gente? Se suporte é um substantivo, regência de nome. Aquela preposição a está ali pela exigência da regência nominal. De que nome? Do substantivo suporte. Então, vamos lá. Não foi em favor, foi a palavra suporte que exigiu a preposição a. Então, número 26, errada. Boa questão, hein? Muito bem, vamos em frente. Questão 27.
A substituição de por gerar pela forma verbal gerando mantém a correção gramatical e as informações originais do texto. Então, presta atenção, porque nessa questão a banca cobra duas coisas. Quer dizer, você tem que voltar ao texto, ver se a troca de por gerar por gerando mantém tanto a correção gramatical quanto as ideias, o sentido original, o que foi dito no texto. Não dá para fazer sem voltar ao texto e substituir. Voltemos. Então vamos lá, vamos achar esse por gerar onde está? O problema é achar... Ah, tá aqui, já achei, olha só. No entanto, a persistência de desequilíbrios fiscais, por um lado, e o surgimento de graves desequilíbrios externos que forçaram a manutenção de altas taxas domésticas de juros para atrair capitais externos, por outro, acabaram por gerar um quadro muito similar. Acabaram gerando um quadro muito similar. Posso trocar? Claro que sim. Gramaticalmente correto e o sentido mantido. Então, vamos lá. A substituição pela forma gerando mantém a correção e as informações. Sim, 27, correta. Vamos à questão 28. São mantidas a correção gramatical e as informações originais do período ao se substituir em que, por nos, quais, de novo voltando ao texto. Não dá para fazer sem voltar. Aqui está. Ó, já achei até. Deixa eu só, peraí. Aqui. Vamos ler. Nunca leiam, gente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando a banca falar em substituição de um termo pelo outro e tal, nunca leia só aquela linhazinha onde está o termo a ser substituído. Retome o período do início, tá? Às vezes o cansaço, já li esse pedacinho, tá bom. Não tá bom, não. Pega o período em que ele está do início. Então, vamos lá. Ele começa aqui, ó. No entanto, a persistência de desequilíbrios fiscais, por um lado, e o surgimento de graves desequilíbrios externos que forçaram a manutenção de altas taxas domésticas de juros para atrair capitais externos, por outro, acabaram por gerar um quadro muito similar ao anterior, em que títulos da dívida pública se mantêm, olha bem, acabaram por gerar, presta atenção, acabaram por gerar um quadro muito similar ao anterior, no qual, quer dizer, o quadro no qual títulos da dívida pública se mantêm. Então, não pode ser nos quais. Se o aluno não lê com atenção, ele não percebe que está concordando com o quadro anterior lá, não é? Então, é no qual e não nos quais. Então, vamos lá. Número 28, errada. Eu teria que trocar pelo no qual, aí sim, no singular, concordando com o quadro anterior. Muito bem, então vamos adiante. Número 29. A estrutura lhe é, na verdade, exterior, pode, sem prejuízo para as informações e para a correção do período, ser substituída por na verdade, exterior a ele. Está lá no finzinho do texto, quer ver? Lhe é, na verdade, exterior, eu posso trocar por na verdade, exterior a ele. Vamos ver? Vamos voltar ao fim do texto aqui, está lá para o finzinho, ó. Aqui, ó. Em que títulos da dívida pública se mantêm muito atraentes, mostrando que o problema central do sistema financeiro brasileiro lhe é, na verdade, exterior. Representado, quer dizer, o problema central do sistema financeiro brasileiro é, na verdade, exterior a ele. Tá certo? Quer dizer, exatamente retomando o termo anterior, ó. Por outro, acabaram por gerar um quadro muito similar ao anterior, em que títulos da dívida pública se mantêm muito atraentes, mostrando que o problema central do sistema financeiro brasileiro lhe é, na verdade, exterior. Quer dizer, é exterior a ele, ao sistema financeiro brasileiro. Então, gente, número 29, certa, posso sim trocar por na verdade, exterior a ele. Questão, agora... Outras questões. Os itens a seguir apresentam trechos sucessivos de um texto extraído e adaptado da internet. Bom, julgue-os quanto à correção gramatical. Número 30. O choque causado por essas mudanças levou o sistema bancário ao limiar de uma crise de grandes proporções, afinal evitada pela criação do PROER, pelo qual bancos saudáveis
obtinham facilidades para adquirir bancos problemáticos. Gente, o choque, vai lendo com calma e interpretando o que está sendo dito, para você perceber se a concordância está certa. O aluno, às vezes, não percebe um erro de concordância, porque ele leu no automático, sem prestar atenção ao que estava sendo dito ali. Então, vamos ver. O choque causado por essas mudanças levou, certinho, levou o sistema bancário brasileiro ao limiar de uma crise de grandes proporções, afinal evitada pela criação do PROER. Esse afinal já não está bom. Seria finalmente evitada. Mas, enfim, vamos supor que você nem se desse conta disso. Olha o erro grosseiro que você teria que perceber. Pela criação do PROER, pelo qual bancos saudáveis obtinham facilidade. Gente de Deus, olha aqui. Pelo amor de Deus, você tem que enxergar isso aqui a quilômetros de distância. Bancos saudáveis obtinham facilidade. Quem obtinha facilidades? Bancos saudáveis, não é? O sujeito de obtinham? Então essa vírgula é totalmente absurda. Cometeu-se aqui o erro mais grosseiro de pontuação. Separar o sujeito do verbo, né, do seu predicado por vírgula. Então, retiremos essa vírgula, já sei que está errada. 31. A força acumulada pelos bancos durante o período inflacionário e a pronta ação do Banco Central para evitar a ocorrência de uma crise de maiores proporções, em conjunto com os esforços para a modernização da supervisão financeira, acabou por reforçar a saúde das instituições financeiras operando no país, especialmente as de propriedade nacional. Aí o aluno lê e acha que está tudo uma maravilha. Sabe por quê? Porque ele não prestou atenção ao que estava sendo dito. Vem comigo. A força acumulada pelos bancos, aí ele vai colocando várias coisas durante o período inflacionário. Agora, a força acumulada pelos bancos e a prontação do Banco Central, aí ele continua, para evitar a ocorrência de uma crise de maiores proporções, em conjunto com os esforços para a modernização da supervisão financeira. Olha bem, o sujeito começa aqui e vai até aqui, ó. Até aqui. Aí ele encaixou em conjunto com os esforços para a modernização de supervisão financeira, entre vírgulas, mas o sujeito é isso tudo aqui, gente. O sujeito aqui é composto a força acumulada pelos bancos e a prontação do Banco Central. Ou seja, sujeito composto por dois núcleos. Verbo no plural, obrigatoriamente no plural. Se você não lê, interpretando o que está sendo dito, você nem percebe, porque o sujeito é tão grande, ele ainda jogou alguma coisa ali no meio, você se distancia tanto do verbo, que você não percebe que a concordância está errada. A força acumulada pelos bancos e a prontação do Banco Central, atenção aqui, acabaram obrigatoriamente no plural. Então, 31, errada. Muito bem. 32. O fim da inflação em 1994 estreitou, e eu já paro aí. Acabamos de cantar essa pedra. Gente, na hora da prova você tem que ser esperto. O fim da inflação... não é aí não, perdão, não é aí não. Tem uma outra vírgula aqui, eu achei que só tinha uma vírgula. O fim da inflação, tá certo, hein, gente? Pulou para cá. Se só houvesse uma vírgula aqui, aí estaria certo. O reflexo bateu, eu não vi que havia uma vírgula depois da inflação. Tá certinho. Em 1994, entre vírgulas. Então, o fim da inflação, vírgula, em 1994, vírgula, estreitou dramaticamente o mercado bancário brasileiro. Ponto. A participação do setor financeiro no PIB passou, olha que legal, passou de 15,6%, aí ele colocou vírgula, em 1993, vírgula, para 6,9%, vírgula, em 1995. Totalmente certa a 32. Repito, se houvesse lá na primeira linha, em 1994, com uma vírgula só antes dele, ou com uma vírgula só depois dele, aí estaria errado. Quando eu li, eu não vi a primeira vírgula. Está perfeito, está entre vírgulas, tá bom? Muito bem. Vamos à questão 33. A transição para a estabilidade foi ainda dificultada pelos impactos da crise mexicana em 1994-95, vírgula, que levaram o Banco Central a adotar medidas excepcionais de controle monetário e esfriamento da economia.
totalmente certa, nenhum erro. Augusto, essa vírgula depois do que? Gente, vejam que esse que é um pronome relativo, lembra disso? Essa oração iniciada pelo que é uma oração adjetiva, de caráter explicativo. Por isso a vírgula lá está, tá bom? Então, correta a 33. No próximo bloco, continuamos com as nossas questões. Até já.